Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Larissa Lopes e hoje eu vim falar de um assunto bem delicado, que é a episiotomia. Para quem não sabe, a episiotomia ela acontece durante o parto normal. É um corte que os médicos fazem na região do períneo da mulher, que é entre a vagina e o ânus. Eles alegam que facilita na passagem do bebê na hora da expulsão. O que me incomoda não é o fato de ela acontecer, mas segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, deveria ser feita de 10 a 15% das pacientes que fazem parto normal, porque elas realmente precisam. Mas infelizmente aqui no Brasil a episiotomia ela é um uso rotineiro da parte médica, sabe? Então é isso que me incomoda. Eles pegaram uma intervenção totalmente traumática que deixa sequelas muitas vezes irreversíveis no corpo da mulher, é uma mutilação ao corpo da mulher, e fizeram com que isso fosse comum e rotineiro nos hospitais, nos centros cirúrgicos, né, que fazem parto. Então isso me deixa muito revoltada, me deixa muito incomodada e me deixa muito triste, porque eu fico pensando o que eu posso fazer para mudar isso. E a única coisa que eu consigo enxergar é passar o meu conhecimento para as mulheres, que elas consigam enxergar e ver e realmente se impor no momento do parto, o que elas querem e o que elas não querem. E por que eu digo isso? Porque 3 médicos que mudem esse comportamento e que repensem e pensem 2 vezes antes de fazer uma episiotomia numa mulher, para mim já vai ser muito bom, já vai ter valido a pena ter falado sobre isso. Esses dias eu tava lendo um estudo e a médica ela tava contando como ela deixou de de fazer essa intervenção nos seus partos, tá? Ela era médica obstetra e ela falou que é tão comum para ela, o relato dela era relatos dos médicos, né, que deixaram essas práticas. E ela falou que para ela era tão comum essa prática que ela nem pensava se era necessária ou não. Então, olha a noção disso, gente. Eles fazem práticas que para eles é rotineiro, é simplesmente um corte lá que eles têm que fazer porque vai ajudar de alguma forma a mulher. Então, tira totalmente o protagonismo da mulher no parto e acaba que a mulher fica lá com o corpo mutilado, muitas vezes tem diversos problemas, hematomas, ponto, inclusive na série O Renascimento do Parto, que foi aí nesse documentário que eu vi na Netflix, que eu consegui ver o quanto isso acontecia no Brasil, foi que eles falaram sobre o ponto do marido, gente. Vocês têm noção que quando acontece a episiotomia, os médicos, eles suturam lá na hora mesmo, mulheres sem anestesia nenhuma. Eles alegam que a mulher tá lá na partolândia, que ela não sente dor nenhuma, mas, gente, como é que tu não vai sentir um corte, né? Então precisa de correção, né? Precisa de sutura. Eles fazem sutura lá mesmo e às vezes eles fazem pontos a mais para a vagina da mulher ficar mais estreita. Então vocês têm noção o quanto isso é cruel e como isso é horrível. Então eu não vim só assustar vocês, eu também vim falar como vocês podem lidar com isso, vocês que estão grávidas, vocês que querem engravidar, né? Querem ter filho e querem fazer o parto normal. Confiança no médico, na equipe médica, assistência médica é o principal, tu ter uma assistência, tu saber dos teus direitos. Olha os outros vídeos aqui, busca as recomendações da OMS para um parto normal e humanizado, estuda mais sobre os teus direitos e principalmente, olha a Sofia gritando, e principalmente tu vai ter que confiar no profissional que vai estar nesse momento contigo, tá? Então cria um plano de parto com ele, vê o que tu quer, o que tu não quer que faça de jeito algum e conversa com o teu médico. E se ele ainda assim fica meio assim, não sei, troca de médico. Porque ele não vai ser o ideal, então ele não tem a tua confiança se no momento que tu apresentou o plano de parto dele, por isso que o plano de parto é tão importante. No momento que tu apresentou o teu plano de parto, ele não concordou com algumas coisas, então tu tem que trocar de médico. Essa é a minha dica pra ti. Com certeza tu precisa achar um médico que tu vai se sentir mais seguro. Tu pode achar doulas também. Eu sei que em vários locais tem doulas, cidades maiores tem doulas. Tem enfermeiras obstétricas que são doulas também. Então busca essa ajuda maior
E também, se precisar de alguma outra ajuda, se precisar de mais conselho, pode deixar aqui nos comentários, pode me chamar, pode me procurar no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. E então vamos conversar e vamos ver qual é a melhor forma, né? Porque a episiotomia, gente, ela deixa muitos traumas, sabe? Eu tava vendo um vídeo da Bela Gil e ela tava contando que ela ficou anos sem ter relações sexuais por conta de uma episiotomia que fizeram nela, sabe? Muitas vezes os médicos não pedem permissão da mulher se pode ou não fazer, e na maioria das vezes é desnecessário. Então era para ter um número de 10 a 15% de episiotomia, né, no Brasil. E sabe quanto é esse número? É 53,5% das mulheres que fazem parto normal fazem episiotomia nelas. Então é um uso rotineiro por conveniência médica. Então, nossa, isso me choca muito, me deixa muito triste. E eu já ouvi relatos pessoais de pessoas próximas de mim que têm problemas até hoje com essa violência, né? Então, não se trata dos médicos. O parto, ele se trata apenas da mulher e do seu corpo. Enquanto a gente não entender isso, a gente achar que precisa de um médico para isso, a gente vai sempre ficar nisso, a gente vai sempre ficar lutando por coisas óbvias, sabe? Nossa, isso me deixa muito triste, na verdade. E, sério, incrédula que isso ainda acontece, sabe? Eu consigo enxergar o lado dos médicos porque imagina, tu faz uma faculdade de vários anos, eu nem sei quantos anos é medicina, mas tu faz uma faculdade e te ensinam daquele jeito, aquele procedimento, e tu acha que aquilo é só aquilo e pronto, sabe? Mas se tu for lá olhar as evidências científicas, que não faz muito tempo que a medicina começou a ser baseada em evidências científicas, vão ver que a episiotomia não é em todos os casos, na verdade é em menos casos do que se imagina, não é recomendado, não é uso rotineiro e não tá ajudando a mulher, tu apenas tá mutilando o corpo da mulher. Isso é muito grave, isso a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que se informar sobre isso e a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Principalmente sobre o nosso corpo, né? Sobre os direitos sobre o nosso corpo. O parto, ele sempre foi um momento de uma mulher que vai parir, ter momentos com mulheres, ter a mãe, a parteira, ter aquele ambiente familiar, domiciliar. E quando isso mudou, a partir desse momento, na história que mudou isso, tudo mudou, entrou a figura do cirurgião como se ele fosse necessário, como se ele fosse o Deus que tá ali e que a gente precisa dele para parir, sabe? Isso é o que mais me incomoda, na verdade. Mas então a gente tem que conversar sobre esse problema, a gente tem que falar sobre esse problema e buscar soluções. O principal é buscar soluções, né? Então eu aconselho principalmente tu ver o profissional que vai te acompanhar nesse momento e ver se ele tem a cabeça aberta para essas diretrizes de humanização do parto, se ele pensa nos procedimentos antes de fazer e principalmente se ele trata cada parturiente como única, sabe? Porque tu definir um jeito de fazer o parto e fazer todos daquele jeito e padronizar isso é um absurdo, é uma coisa sem cabimento, é uma coisa que me deixa indignada, revoltada. E eu acredito que essa seja a minha missão, a gente conversar sobre isso, informar mais mulheres sobre isso. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com quanto mais mulheres chegar a esse vídeo, melhor. Não importa se quer ter filho, se quer fazer parto, se quer fazer cesárea, não importa. Porque o que falta é a informação. A gente precisa ter acesso a essa informação para conseguir fazer as escolhas, as nossas escolhas. Nós como mulheres, como os nossos corpos é que são mutilados, é que sofrem violência, é que sofrem traumas, é que sofrem sequelas permanentes muitas vezes. Então a gente sim que precisa se mobilizar e começar a falar disso. Então a gente comenta esse vídeo, curte, compartilha. E eu vou tentar fazer vídeos todos os dias. Esse ano inteiro, todos os dias, então eu vou mudar, não vou falar só sobre esse assunto, que eu sei que é pesado falar, não é uma coisa agradável de falar, pelo contrário, eu fico muito triste de ainda ter que falar sobre isso aqui, sabe? Então, mas é um caminho que a gente tem que começar a falar para começar a ser modificado e mudado e que mais mulheres consigam ter acesso à informação e saber os direitos sobre os seus corpos, né? Então é isso, gente, muito obrigada, beijo e até o próximo vídeo.